Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês uma pergunta que algumas vezes aparece, algumas vezes alguém me pergunta, com relação a como aumentar o nível de aprendizado. Então, a primeira coisa que a gente deve observar, a gente nunca deve pensar que a gente sabe tudo. Isso é um ponto essencial na nossa caminhada de aprendizado, que o conhecimento nunca se esgota. Sempre tem algo a mais para a gente partilhar, para a gente vivenciar com o outro, e à medida com que a gente partilha, a gente aprende mais. Então, sempre tem um outro para contribuir conosco, um livro, um workshop, seja um vídeo no YouTube, qualquer elemento que faz a gente crescer. Então, isso sempre tem um caminho a mais a ser percorrido. Outro tópico é nunca pensar que é muita coisa para eu saber. Se a gente for olhar pelo tamanho de conhecimento que existe dentro de uma área específica, ele é muito grande. E isso cada vez mais a ciência tem evoluído e tem fabricado novos conhecimentos. Quanto mais a gente aprofunda naquele conhecimento, maior e mais claro ele se torna. Então, com isso, a gente, se for pensar só lá no finalzinho do conhecimento, o camarada está no nível grande, eu nunca vou aprender isso. É um limite que você está colocando para você. Então, isso é muito importante. A gente saber que o conhecimento, ele começa pequenininho, começa com pouco e aí a gente vai aumentando isso. E diante dessa imensidade de conhecimento, um elemento muito importante, que é o terceiro tópico que eu vou falar, é nunca desanimar. Se a gente desanima diante dessa imensidade, de conhecimento ou a diversidade de conhecimentos que a gente tem e que a gente tem interesse, a gente se perde. Então a gente deve focar em um elemento só e a gente começar a aprimorar ele, aprofundar nesse determinado conhecimento. O conhecimento, à medida com que a gente caminha nele, o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida é porque a gente focou o nosso interesse e focou a nossa vontade de aprender aquele determinado assunto. Então, essa é a minha contribuição para esse vídeo nesse dia de hoje, que todo mundo procure buscar conhecer, buscar conhecer aprofundar num relacionamento, aprofundar numa área profissional, que a gente sempre tem certos desânimos, de estagnação, um momento de estagnação na vida, quando a gente enfrenta dificuldades, a gente fica desmotivado, a gente deve buscar uma forma de se motivar, A motivação está em começar a aprender coisas novas, dar um passo nesse conhecimento que a gente ainda não sabe, não conhece, ou até conhece e tem conhecimento prévio, de aumentar esse nível. É isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Um abraço, tudo de bom!